Mais um vídeo aí no canal para você, mais um estudo da Palavra de Deus. Eu queria compartilhar essa palavra com os irmãos. Eu queria que você prestasse bem atenção. Nós vamos aqui conjecturar dois textos bíblicos, para que você possa ser alimentado e para que nós possamos entender o que Deus falou conosco, através dessa palavra, e o que Deus tem nos falado nos dias atuais, para a igreja, o que nós devemos fazer, o trabalho que está colocado à disposição dos cristãos, à nossa disposição, tudo que está colocado aí no Evangelho, para nós fazermos, e na maioria das vezes nós temos deixado de fazer. E andei estudando sobre esses dois textos, onde Jesus vem falar de fé, vem falar da importância da fé. E eu queria compartilhar com os irmãos esses textos bíblicos, para que nós possamos entender os desígnios e os mandamentos do Senhor para nós, para nossas vidas, para o nosso trabalho, para a nossa salvação, o que foi nos designados a fazer. Pois bem, lá em Marcos capítulo 9, esse texto, essa passagem também se encontra em Mateus capítulo 17, a partir do verso 20. Mas em Marcos capítulo 9, ali fala da grande experiência que os discípulos tiveram. A Bíblia diz que Jesus leva eles ao monte e ali Jesus é transfigurado na frente deles. É Marcos capítulo 9, a partir do verso 2. E eles ficam maravilhados, e eles tiveram uma experiência maravilhosa ali com Jesus, E logo em seguida Jesus retorna, E quando Jesus chega em meio à multidão novamente, a Bíblia diz que um da multidão ali, lá em Marcos capítulo 9, no versículo 17 e 18 vai falar isso, que um meio ali a multidão leva até Jesus um menino endemoniado, surdo, mudo, e diz que a Jesus que os discípulos não puderam expulsar o demônio. Os discípulos tinham acabado de passar por uma experiência, não todos, mas dois deles tinham acabado de participar, de passar por uma experiência maravilhosa, avistaram a glória de Deus, Jesus foi transfigurado, Jesus ficou resplandecente de glória na frente deles, e eles não puderam expulsar esse demônio. E Jesus ali fala até quando Jesus diz até quando eu estarei convosco, nos versículos seguintes, até quando, fala que chamam ele de fé pequena, da sua fé pequena. Jesus ali não estava menosprezando a fé dos discípulos. Jesus estava ensinando a importância da fé no ministério dos discípulos. Jesus estava ensinando sobre fé. Esse texto, ele é um dos textos bíblicos mais eloquentes, é um dos textos bíblicos mais proveitosos para nós entendermos sobre fé. O que é verdadeiramente fé. Jesus não estava menosprezando os discípulos nem a fé que eles tinham. Jesus estava ensinando aos discípulos a importância da fé no seu ministério, para o futuro, no futuro. Qual a importância da fé? Mas eu queria conjecturar dois textos. Esse texto, onde os discípulos não conseguiram expulsar. A Bíblia diz também, em Marcos, no capítulo 6, ali no verso 13, que os discípulos expulsaram alguns demônios em algumas aldeias. E algumas das suas missões ao qual Jesus designou. Diz que eles expulsaram alguns. Mas eu queria conjecturar com o texto de Lucas 10. Lá em Lucas, capítulo 10, no verso 3, Jesus diz assim aos discípulos: Ide, eis que eu vos mando como cordeiros, ou como ovelhas ao meio de lobos,
E ali Jesus fala para eles não levar nada, nos versículos seguintes, Lucas 10, né? Aí a partir do 1, né? Quando Jesus designa, manda os de 2 em 2, né? Os 72 ali, e Jesus manda eles ir de 2 em 2, Jesus dá autoridade e o lança. Jesus lança os discípulos e diz que para eles fazer o trabalhar, pregar a palavra, não ficar parados. Lá em Marcos, os discípulos ainda não tinham de ser designados. Os 70 ali, Jesus quando manda eles de 2 em 2, né? Diz que não eram os discípulos, não eram pessoas altamente qualificadas para o trabalho. A Bíblia diz que Jesus os envia e fala: vocês não vão levar nada, vocês vão em meu nome. É isso que eu vos dou poder, vão trabalhar, vão fazer o id. E o interessante desse texto é que eles voltam, aí em Lucas 10, 17, né? E eles voltando, eles falam: mestre, eles voltaram alegres, com muita alegria. Os 70 voltaram com alegria. Senhor, pelo teu nome até os demônios me submetem. Senhor, em teu nome até os demônios se ajoelham e nos obedecem. Eles ficam alegres com isso. E Jesus fala com eles nos versículos, nos próximos versículos, para eles não se alegrar por conta disso, porque os demônios se submetem, e se alegrarem porque os vossos nomes, alegrai-vos porque os seus nomes estão rolados nos céus. O nome de vocês está escrito no livro da vida. Esse texto ele nos ensina para nós não nos vangloriarmos, para nós não se gloriarmos quando Deus nos usar, para quando a obra acontecer, para quando o trabalho, todo o trabalho de Cristo estiver sendo realizado através das nossas mãos, através das nossas vidas, que Deus vai nos usar, para nós não se gloriarmos. E gloriarmos porque fazendo isso nós alcançamos a salvação. Eu queria trazer esses dois textos, conjecturar esses dois textos e trazer para os nossos dias atuais. Muita coisa ainda não aconteceu na nossa vida, ainda não está acontecendo, nós ainda não conseguimos. Não é porque Jesus não nos deu, é porque nós ainda não alcançamos a garra, a força de fazer o id, a disponibilidade de fazer o id. Nós ainda não alcançamos a coragem. Nós ainda, por várias vezes, nos acovardamos e esperamos os outros fazer. Sabemos o que fazer, na maioria das vezes. Sabemos como fazer, mas não fazemos. Esperamos que alguém vá lá e faça, põe a mão primeiro. Ou ficamos, por muitas vezes, incentivando, mas não pegamos na ponta, como Jesus disse aqui para os discípulos: ide, fazei, e vão por todo mundo, eu vou enviar vocês no meio de lobos. Nós não queremos queremos ter problema. Jesus falou: vocês vão para o meio de lobos, vocês vão ser perseguidos, vocês vão ser caluniados, vocês vão ser açoitados pelo meu nome, vocês vão ser apedrejados, maltratados, vocês vão sofrer todo tipo de acusação. Mas se alegrem, porque o nome de vocês, fazendo isso, vai estar rolado no céu. Fazendo isso, vocês já alcançaram a salvação. Vocês estão escritos no livro da vida. Eu quero fazer com que nós venhamos a pensar no que Jesus nos ensina aqui. Sobre fé, sobre o valor da nossa fé, de acreditar, de crer. E sobre o trabalho como cristão, sobre o mover, sobre o se mover, sobre o se esforçar, fazer aquilo o que fomos designados a fazer o id. Este ano, nossos pastores têm pregado
E nossos pastores profetizaram e estão profetizando e vão profetizar no decorrer de todo o ano, que é o ano da colheita, mas colheita de almas, colheita de vidas. Fazer verdadeiramente o ID, alcançar aqueles necessitados. Ah, mas é difícil, não querem, as pessoas não querem. Nós não podemos afirmar isso. Nós temos que fazer a nossa parte como cristão, fazer com que a palavra ela chegue a todas as pessoas. Eu queria que você pensasse nisso. Eu queria que você pensasse nesses dois textos, que você conjecturasse esses dois textos. Marcos capítulo 9, leia o capítulo todo. Marcos capítulo 9, depois você leia Lucas capítulo 10, o capítulo todo. Você vai ver a diferença de quando os discípulos ainda não tinham sido designados, de quando os discípulos ainda estavam um pouco parados, em Marcos 9, e depois em Lucas 10, quando Jesus autoriza, quando Jesus dá poder, fala para eles ir, e eles voltam alegres, dizendo que até os demônios submetem no nome de Jesus. Que você possa pensar nisso, que nós não venhamos a olhar o problema. Quando Jesus fala em Marcos 9, né, que fala que eles da pequenez da fé dos discípulos, isso traz para nós a ideia, a expressão de nós olharmos para os problemas. Se você tem um problema e ele é do tamanho de uma montanha inabalável, que nós possamos tirar os olhos dessa montanha, que você venha tirar os olhos dessa montanha e olhar para Jesus. Não olhar para o problema e olhar para Jesus. Que você possa guardar essa palavra no seu coração e que você possa estudar junto conosco, né? Eu falo sempre, não fique naquilo que nós falamos aqui, confira o que é falado, né? Deixa aí seu like lá no canal, você está postando essa palavra, e que você possa guardar e que ela possa fazer com que você venha entender, né, o que nós precisamos fazer hoje, aqui, agora, o que nós precisamos fazer já, neste momento, em nome de Jesus. Que Deus abençoe. Fiquem todos com a graça, né, e a paz do Senhor, em nome de Jesus.